Em algum momento, você já sentiu que algo na realidade não se encaixa, não como um problema pessoal, mas como uma sensação silenciosa de que as regras visíveis não explicam tudo. Existe uma diferença entre o que te ensinaram a acreditar e o que de fato opera por trás dos eventos. Você segue o script, faz o esperado e ainda assim os resultados nem sempre respondem. Isso não é falta de esforço, é falta de acesso. Há um conhecimento prático, não simbólico, que circula há muito tempo em ambientes fechados. Ele não promete milagres, nem depende de crença. Funciona porque atua no nível em que as decisões ainda não se tornaram visíveis. Enquanto a maior parte da vida é vivida reagindo, esse mecanismo age antes. Ele organiza encontros, timing, oportunidades e desvios que parecem casuais, mas não são. O que chega até você já vem filtrado por um sistema que poucos aprendem a usar conscientemente. Por isso, certas pessoas parecem sempre estar no lugar certo, mesmo quando erram. Não é sorte, é posição. Talvez você já tenha experimentado isso em pequena escala. Uma decisão que não fez sentido na hora, mas se revelou precisa depois. Uma mensagem no momento exato. Esses não são acidentes. E o que importa aqui não é quem guarda esse segredo, mas o fato de que ele pode ser aplicado por você, em qualquer contexto. O ponto não é convencer, é lembrar. E antes de avançar, vale ajustar uma coisa simples. Porque entender isso muda a forma como você ouve o que vem a seguir. Não como uma história externa, mas como algo que já estava operando na sua vida, mesmo quando você ainda não tinha linguagem para nomear. É aqui que a conversa realmente começa, e é por isso que o próximo passo é direto. Se isso faz sentido para você, inscreva-se agora. Este espaço existe para aprofundar o que normalmente passa despercebido. Ficar aqui significa acompanhar esse raciocínio até o fim, com calma, clareza e sem distrações. Isso facilita manter continuidade do pensamento apresentado. Antes de avançar, registre algo simples. Escreva nos comentários apenas uma palavra que descreva o que você sentiu ao ouvir isso até agora. Não precisa explicar. Esse gesto não é para mostrar nada a ninguém. É apenas um ponto de contato entre o que foi dito e a sua própria experiência. Talvez isso não seja novo para você. Não no sentido de já ter ouvido formulado dessa forma, mas no reconhecimento silencioso que surge quando algo finalmente encontra palavras. Nem todo mundo percebe esses sinais quando eles aparecem. Mas você já teve momentos em que ficou claro que havia algo além da superfície, mesmo sem conseguir explicar. Isso costuma acontecer de maneira discreta. Uma percepção súbita de que certas regras não se aplicam o tempo todo. Uma sensação de que insistir em força e controle, em alguns momentos, só piora o resultado. E ainda assim, quando você recua internamente, algo se rearranja. Não porque você fez mais, mas porque parou de operar no modo automático. Esse reconhecimento não vem de fora. Ele aparece quando a atenção se desloca do barulho para o padrão. Você começa a notar que algumas portas se abrem sem esforço excessivo, enquanto outras permanecem fechadas apesar de toda tentativa. Não é mérito nem punição. É alinhamento. Se você está aqui, é provável que já tenha sentido esse desencaixe entre o que é ensinado e o que é vivido. E é justamente essa sensibilidade que faz diferença. Não se trata de ser melhor, nem mais preparado. Trata-se de perceber antes, de captar nuances que passam despercebidas quando a mente está ocupada demais tentando provar algo. A partir daqui, o que importa não é quem você foi até agora, nem o quanto tentou. O que importa é reconhecer que existe um ponto anterior às ações, um ponto onde as decisões reais são tomadas, e é nesse ponto que tudo começa a se organizar. Entender isso prepara o terreno para observar o sistema que sustenta essas mudanças, sem esforço aparente, mas com precisão.
O que organiza os acontecimentos da sua vida não está apenas no que você faz, mas no estado a partir do qual você age. Existe um nível anterior às escolhas visíveis, onde as possibilidades ainda não se fecharam. É nesse nível que o sistema realmente opera. Ele não funciona por recompensa ou punição, funciona por resposta. A realidade que você percebe é o resultado final de um processo silencioso. Antes de qualquer evento se tornar concreto, ele passa por uma camada onde intenção, expectativa e postura interna se combinam. Esse campo não reage à força, nem à insistência. Ele responde à coerência. Quando há desalinhamento, o mundo parece resistir. Quando há ajuste, as coisas se encaixam com naturalidade. Esse sistema não é místico no sentido superficial, ele é estrutural. Está presente em todas as situações, independentemente de crença. É por isso que tentar controlá-lo gera fricção. Ele não obedece à ansiedade nem à urgência. Ele responde à clareza interna. Quando você muda o ponto de partida, o percurso inteiro se reorganiza. A maior parte do esforço humano é direcionada ao efeito, não à causa. Você tenta corrigir resultados, ajustar consequências, consertar cenários que já se formaram. Mas o sistema não opera nesse estágio. Ele se movimenta antes. Quando você entende isso, percebe por que certas tentativas parecem atrasadas. Elas chegam depois que o padrão já foi definido. Esse campo não escolhe por você. Ele amplifica o que você sustenta. Se há tensão, ele devolve resistência. Se há alinhamento, ele devolve fluidez. Não por julgamento, mas por simetria. É como uma superfície sensível que reage ao menor ajuste. Nada aqui é aleatório, embora pareça. Quando você começa a observar esse funcionamento, algo muda. A atenção deixa de estar fixada no controle externo e se volta para o estado interno. Não como introspecção abstrata, mas como posicionamento. É nesse ponto que a realidade deixa de ser um obstáculo a ser vencido e passa a ser um ambiente responsivo. Esse entendimento abre espaço para algo importante. Como esse sistema foi reconhecido, estudado e aplicado ao longo do tempo, mesmo antes de existir uma linguagem moderna para descrevê-lo. Esse funcionamento não surgiu de uma intuição recente, nem de uma teoria isolada. Ele foi observado, descrito e aplicado em diferentes épocas, com linguagens distintas, mas apontando para o mesmo eixo. Quando você compara essas abordagens, o padrão se repete com precisão suficiente para não ser ignorado. Na psicologia profunda, Carl Jung percebeu que eventos externos frequentemente se organizam em torno de estados internos, mesmo sem relação causal direta. Ele chamou isso de sincronicidade, não como coincidência, mas como correspondência significativa entre o que acontece dentro e fora. Jung evitou ir além em termos públicos, mas deixou claro que a mente não está isolada da realidade que percebe. Décadas antes, Neville Goddard descreveu algo semelhante a partir de outra perspectiva. Para ele, o estado interno antecede qualquer manifestação concreta, não como crença, mas como posição mental sustentada. Ele observou que quando esse estado é mantido com clareza, o ambiente responde de maneira inevitável, reorganizando pessoas, circunstâncias e oportunidades. Essas ideias não ficaram restritas ao campo simbólico. Pesquisas modernas sobre coerência entre coração e cérebro mostram que estados internos produzem padrões mensuráveis. Quando há alinhamento emocional e mental, o sistema nervoso entra em um modo mais integrado. A percepção se expande, a tomada de decisão se torna mais precisa e o comportamento muda de forma quase imperceptível. O efeito externo vem depois. Nenhuma dessas abordagens afirma que o mundo físico deixa de existir ou que ações não são necessárias. O ponto comum é outro.
A ação é consequência, não motor. Quando o estado interno está desalinhado, a ação perde eficiência. Quando há coerência, o mínimo gesto gera impacto desproporcional. Essas observações não competem entre si, elas se complementam. Psicologia, filosofia e ciência convergem na mesma constatação. Existe um nível onde a realidade responde antes de se tornar visível. Entender isso não exige fé, exige atenção. E é a partir desse reconhecimento que o segredo começa a se revelar com clareza operacional. Eiro ao que você faz. Ela responde ao estado a partir do qual você faz. Existe uma inversão aqui que raramente é ensinada de forma direta. O esforço vem depois do alinhamento, não antes. Quando você tenta produzir resultados a partir de tensão, carência ou urgência, o sistema reage com atraso, resistência ou desorganização. Não como punição, mas porque esses estados geram ruído. Eles fragmentam a intenção. O campo responde à coerência, não à insistência. O mecanismo funciona assim. Toda situação possui múltiplas possibilidades latentes. Antes de qualquer uma se concretizar, há um ponto de seleção silencioso. Esse ponto não é acessado por planejamento excessivo, mas por posicionamento interno. Quando você sustenta um estado claro, sem conflito interno, esse estado atua como um filtro, ele não força o resultado. Ele elimina as opções que não correspondem àquele posicionamento. Isso explica por que, em certos momentos, tudo parece se mover com facilidade. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o ponto interno mudou. Você já viveu isso. Quando uma decisão é tomada com clareza, o caminho se organiza quase sozinho. Pessoas surgem, informações aparecem, obstáculos se dissolvem sem confronto direto. O mecanismo não cria do nada, ele reorganiza o que já estava disponível. O erro mais comum é tentar usar esse princípio como técnica isolada. Repetir frases, forçar pensamentos ou simular estados que não estão realmente sustentados. O sistema não responde à performance mental. Ele responde ao que é dominante. Se há contradição entre o que você afirma e o que você sustenta internamente, a contradição prevalece. Aplicar esse mecanismo exige uma mudança de responsabilidade. Em vez de tentar controlar eventos, você passa a observar o estado que antecede suas ações. Não como vigilância obsessiva, mas como ajuste fino. Quando percebe tensão, você não avança. Quando percebe clareza, você age. A ação deixa de ser luta e passa a ser extensão. Isso vale para qualquer situação. Decisões profissionais, conversas difíceis, escolhas financeiras, mudanças pessoais. O mecanismo é o mesmo porque a origem é a mesma. Não é sobre fazer menos ou mais. É sobre fazer a partir do ponto certo. Quando esse entendimento se estabelece, algo se desloca de forma definitiva. Você deixa de negociar com o mundo externo e passa a organizar o ponto interno. E é a partir desse ponto que a aplicação prática se torna inevitável, quase automática, nos contextos mais comuns da vida cotidiana. Rão é ainda mais evidente. Quando você tenta controlar o comportamento do outro, o vínculo se tensiona. Quando ajusta o próprio estado, sem tentativa de correção externa, a dinâmica se reorganiza. Às vezes, a aproximação acontece. Às vezes, o afastamento se torna natural. Em ambos os casos, o resultado é coerente com o estado sustentado, não com o esforço aplicado. Em decisões financeiras, o mesmo princípio se mantém. A ansiedade estreita a percepção. O medo força escolhas defensivas. Quando o estado interno é de clareza, você passa a perceber oportunidades que antes estavam fora do radar. Não porque surgiram naquele momento, mas porque agora podem ser vistas. O sistema responde ao nível de abertura com que você opera.
Até em situações inesperadas, esse mecanismo se revela, um atraso que evita um problema, um desvio que se mostra necessário depois. Esses eventos não precisam ser romantizados. Eles apenas indicam que o campo está reagindo a um ajuste que ocorreu antes da ação consciente. A aplicação prática não exige rituais nem isolamento da vida cotidiana. Ela exige atenção ao ponto de partida. Antes de agir, você observa. Antes de decidir, você ajusta. O movimento externo se torna consequência, não tentativa. Com o tempo, esse modo de operar se torna natural. Você deixa de perguntar o que fazer e passa a perceber de onde agir. Essa mudança silenciosa, que prepara o reconhecimento dos sinais de que esse mecanismo já esteve ativo na sua vida, muito antes de você ouvir falar dele. Mesmo antes de ter palavras para isso, esse mecanismo já esteve ativo na sua vida. Ele não começa quando você o entende. Ele começa quando você muda de posição interna, mesmo sem perceber. Por isso, os sinais costumam aparecer de forma sutil, quase fácil de ignorar. Ainda assim, quando você olha com atenção, eles se repetem. Um dos sinais mais comuns é a sensação de encaixe inesperado. Situações que pareciam travadas se resolvem sem confronto. Pessoas surgem no momento exato, não porque foram procuradas, mas porque o estado interno já estava alinhado para aquele encontro. A sincronicidade não aparece como espetáculo, ela surge como precisão. Outro sinal é a mudança no ritmo. Quando você está desalinhado, tudo parece exigir pressa. Há uma urgência constante, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Quando o estado interno se ajusta, o ritmo desacelera sem perda de eficiência. As decisões se tornam mais simples, não porque você sabe mais, mas porque o ruído diminuiu. Você também pode reconhecer esse mecanismo pela forma como certos caminhos deixam de exigir esforço excessivo. Não significa ausência de ação, mas ausência de fricção. O que antes parecia pesado se torna direto. O que exigia insistência passa a responder com um único movimento bem colocado. Essa diferença é sentida no corpo antes de ser entendida pela mente. Há ainda o sinal do afastamento natural. Pessoas, hábitos e ambientes que antes pareciam indispensáveis começam a perder relevância. Não por julgamento ou rejeição, mas por incompatibilidade de estado. Manter certas dinâmicas passa a custar energia demais. O sistema sinaliza isso por meio do desgaste. Talvez o sinal mais claro seja a sensação de coerência interna. Mesmo quando o resultado ainda não se manifestou externamente, há uma estabilidade silenciosa. Você não precisa se convencer de nada. A tensão diminui. A expectativa cede lugar à presença. Esse estado não garante um resultado específico, mas garante que o resultado que surgir será consistente com um ponto interno sustentado. Reconhecer esses sinais não é sobre validar o passado. É sobre perceber que o mecanismo sempre esteve ativo. A diferença agora é a consciência. E com ela vem algo que não pode ser evitado: a responsabilidade de não tratar esses sinais como acaso, nem de voltar ao papel confortável de vítima quando o sistema responde exatamente ao que foi sustentado internamente. Quando você reconhece que esse mecanismo sempre esteve ativo, algo muda de forma definitiva. Não há mais espaço para a ideia de que a vida acontece apenas de fora para dentro. Isso pode causar resistência no início, porque desmonta uma posição confortável. Há de reagir, justificar e esperar que algo externo se ajuste primeiro. Assumir responsabilidade aqui não significa culpa. Não é sobre se acusar pelo que aconteceu, nem sobre negar fatores externos. É sobre reconhecer o ponto real de influência.
O sistema não responde a desculpas nem a intenções vagas. Ele responde ao estado que você sustenta de forma consistente, mesmo quando não está pensando nisso conscientemente. Enquanto o papel de vítima estiver ativo, a atenção permanece presa aos efeitos. Você tenta corrigir situações já formadas, explicar por que algo não funcionou ou buscar validação para continuar do mesmo jeito. Isso não interrompe o mecanismo, apenas o mantém operando de forma automática. A realidade continua refletindo o ponto interno, independentemente de você concordar com isso. Quando essa lógica é compreendida, a postura muda. Em vez de perguntar por que algo aconteceu, você começa a observar a partir de onde estava operando quando aquilo se formou. Essa observação não é julgamento, é ajuste. Você identifica tensão, expectativa ou medo e entende que agir a partir disso apenas reforça o padrão. A quebra do papel de vítima acontece quando você aceita que não precisa controlar tudo, mas precisa assumir o ponto de partida. Não é uma posição de rigidez, é uma posição de clareza. Você deixa de terceirizar a causa e passa a cuidar do estado que antecede qualquer ação. Isso exige maturidade, porque remove álibis. Ao mesmo tempo, devolve algo essencial: autonomia real. A partir daqui, o foco não é mudar o mundo diretamente, mas manter coerência interna suficiente para que o mundo responda de forma diferente. É esse deslocamento que prepara o encerramento. Não como conclusão didática, mas como integração silenciosa do que já foi visto. Neste ponto, não há mais nada a acrescentar no sentido tradicional. O que precisava ser dito já foi colocado. O restante acontece no silêncio entre uma ideia e outra. Quando você percebe que o mecanismo não é algo a ser usado, mas algo que já está em funcionamento, a relação com a realidade muda sem esforço. Não é necessário tentar aplicar nada de forma forçada. A compreensão se integra sozinha quando você começa a observar de onde parte cada decisão. O controle excessivo perde força. A ansiedade diminui, não porque os desafios desapareceram, mas porque o ponto interno deixou de oscilar a cada estímulo externo. Esse entendimento não exige isolamento nem ruptura com a vida comum. Ele se manifesta na forma como você entra em uma conversa, toma uma decisão ou escolhe esperar. Aos poucos, a reação automática dá lugar a uma resposta consciente. O campo responde a isso com precisão. O mais importante é perceber que nada disso depende de acreditar, depende de sustentar. A clareza não vem como euforia, mas como estabilidade. E quando essa estabilidade se torna familiar, a realidade deixa de parecer algo a ser enfrentado. Ela passa a se comportar como aquilo que sempre foi, um reflexo sensível do ponto a partir do qual você vive. Agora siga para o vídeo que está na tela. Ele continua exatamente deste ponto, aprofundando o que ainda não foi dito com palavras. Não é um começo novo, é a continuidade natural do que já está em movimento em você.